Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e o Espírito Santo venha conduzir os nossos pensamentos, os seus e os meus, para que nós possamos fazer a melhor ou as melhores escolhas para as nossas vidas. Todo dia, toda hora, todo o tempo da nossa vida, desde quando nós crescemos, nós temos obrigatoriamente que fazer escolhas. Antigamente, quer dizer, no tempo em que Adão e Eva andavam com Deus, obedeciam a sua palavra, eles não conheciam o mal, eles só conheciam o bem. Só conheciam o bem. Então, eles não precisavam escolher, porque o bem era o pão nosso de cada dia. Entendeu? Todo dia você, eu, todos nós temos que fazer escolhas. Por quê? Porque depois que entrou o pecado no mundo, então a humanidade nasceu no pecado, desenvolveu no pecado. E por isso o mundo jaz no maligno, jaz no inferno, jaz o que você já sabe, nós vivemos. Então, apesar do avanço científico, tecnológico, ainda assim o homem ficou pior do que os animais ferozes. Pior. O ser humano é pior do que os animais. Por quê? Porque fizeram a escolha ou as escolhas erradas. Graças a Deus que Jesus veio para nos guiar em toda a verdade, para que nós façamos a escolha ou as escolhas de acordo com a sua vontade. Quando nós fazemos uma escolha de acordo com a vontade de Deus, pronto, nós somos felizes, porque tudo vai dar certo. A escolha foi certa, nós acertamos. Então, nós vamos colher os frutos dessas boas escolhas. Mas quando nós queremos impor a nossa vontade e virar as costas para a vontade de Deus, é óbvio que nós vamos colher os frutos dessa escolha. Não é o que está escrito? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se você semeia o que não presta, você vai colher o que não presta. Tenha sorte, tenha azar, não interessa se você é religiosa, religioso, não interessa se você crê em Deus, se você não crê em Deus. Se você semeia o que não presta, você vai colher o que não presta. E isso acontece com todos, inclusive comigo. Eu sou um servo de Deus, eu vivo para servi-lo. E é o meu prazer servi-lo. Mas se eu, por acaso, cochilar e procurar fazer a minha vontade, com certeza eu vou colher os frutos dessa má escolha. Não tenho dúvida. Então, minha amiga e meu caro amigo, é o que está escrito. E eu digo como exemplo, lembra da história do caranguejo, da patinha de caranguejo? Velho na fé, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho conhecimento, tinha e tenho conhecimento, que se eu for glutão, se eu for guloso, eu vou colher os frutos dessa gula, mesmo tendo o Espírito Santo. Porque ele orienta. Mas se eu sou guloso, eu vou atrás da minha gula e eu vou colher os frutos do meu pecado. Porque resisti à voz dele e obedeci os meus desejos. Então, minha amiga e meu amigo, você vê que, tendo o Espírito Santo como guia, a gente já tem que vigiar, tem que atentar 100% para o que ele quer. Imagine sem o Espírito Santo.
Imagine! Você há de dizer, puxa, mas bispo, o senhor comeu demais? Foi, eu comi além do que deveria, além do que o meu estômago suportava. E, consequentemente, eu me arrebentei. E eu tive que bater a porta do médico e dizer, doutor, por favor, me ajuda aí. Mas cadê a fé do senhor para se curar? Não, eu não tive fé, porque eu errei, eu falhei. E não adianta querer consertar o erro. Você tem que consertar primeiro os seus olhos. Então, isso em tudo na vida. Em tudo na vida, minha amiga e meu amigo. A gente tem o direito de escolher, a liberdade de escolher o bem ou o mal. Se escolhemos o mal, você vai colher os frutos dele. Graças a Deus que eu tive essa experiência, porque a partir dali eu botei as barbas de molho e não fiz mais. Mas o problema é que há pessoas que tomam decisões, por exemplo, se você escolhe uma pessoa errada para se casar, ou para se relacionar, ou para viver juntas, você vai se arrebentar. Você vai ser a pessoa infeliz, talvez o mais infeliz, porque um mau casamento, um mau relacionamento faz desandar tudo na vida. É como se tivesse uma desinteria. É isso aí. A pessoa com um mau casamento é como se ela tivesse uma desinteria. Todo dia ela está... Eu diria, ela está tendo que ir no banheiro, correr para o banheiro, porque qualquer coisa que como, aquilo vai ter que sair em forma de água. Então, amiga e amigo, uma má escolha vai fazer a gente colher maus frutos. E, às vezes, o pior de tudo é que Deus nos mostra o caminho, a verdade. Mesmo assim, a gente acha que o nosso caminho, a nossa escolha vai ser melhor. Não, mas eu quero isso, mas eu quero aquilo. A nossa, digamos, verdade, a gente acaba se arrebentando. Veja só, Deus falou para o povo de Israel, e Deus fala para o seu povo hoje, da sua igreja, para a sua família aqui na terra. O meu povo tem sido ovelhas perdidas. Ovelhas perdidas têm sido o meu povo, diz o Senhor. Os seus pastores, os seus guias espirituais, as fizeram errar. Veja o que aconteceu, o que tem acontecido com Israel. Quando Deus falou isso, foi na época de Jeremias. Lá na altura do povo de Israel, do povo judeu, de Judá ter sido levado para a Babilônia e vivendo sobre escravidão. E ele estava reclamando, estava lamentando. Então Deus responde, vocês têm se perdido porque os seus pastores, os seus guias, os têm conduzido ao caminho errado. E hoje, ao povo de Deus, aqueles que se dizem cristãos, também dizem, poxa, tenho sido escravo. Jesus disse, aí vem aquelas conversinhas,
Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, mas a minha vida é um inferno, é uma miséria, eu passo fome, eu durmo na rua. Por quê? Por quê? Por quê? Eu sou deprimido, eu sou mal casado. Por que Deus deixou acontecer isso? E começa a praguejar até contra Deus. E até vira as costas para Deus, condenando Deus. Só que essa gente, como burra, desculpa falar assim, como burra, não pensa, só sente. E pelo sentimento do coração, elas tomam decisões erradas, elas vão colher os frutos dessas decisões. Não tem jeito. Pode ser cristão, pode ser cheio do Espírito Santo, pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser o que for. Não interessa. Tomou a decisão errada, fez a escolha errada, vai colher o fruto, quer queira ou não. E ele não tem culpa. Qual a culpa que Deus tem? Ele mostra o caminho. Então deixa eu falar, desculpa eu mostrar essa revolta, porque eu fico revoltado. Eu me sinto revoltado com essa situação. Porque as pessoas entendem a palavra de Deus. Elas compreendem, mas não querem obedecê-la. Não querem seguir as suas regras, a sua disciplina, a sua ordem. Não querem. Então, vai viver, a lá vão ter, e sofrer também, a lá vão ter. Olha só, Jesus disse, Deus mandou Jesus como o pastor dos pastores, o guia de Israel, o guia daqueles que se submetem a ele. Jesus veio ao mundo, ele fez discípulos, ele guiou os seus discípulos, ele orientou os seus discípulos simplesmente usando a sua palavra. Seus discípulos seguiam a sua voz, por onde quer que Jesus fosse. Preste atenção. E aí o que acontecia? Os discípulos sentiam-se seguros. Por quê? Porque Jesus estava ali e ele falava, e quando ele falava, acontecia, então eles obedeciam. Mas aí, o que Jesus fez? Jesus disse para eles, olha, eu volto para o meu Pai, mas eu não vou deixá-los órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou estar com vocês. E ele disse, quando o Espírito Santo vier, o Espírito de verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Quer dizer, a verdade é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a verdade. O que é lícito, o que é justo, o que é correto, o que é bom, o que é do bem, é a vontade de Deus. Mas o que é errado é a vontade da carne, é a vontade do diabo, é a vontade do mundo. E você tem que escolher. Você está entre essas duas palavras. A verdade ou a mentira? Você que escolhe. Jesus disse, o Espírito Santo vos guiará. Agora, os discípulos não têm Jesus mais fisicamente. Eu não vejo Jesus, eu não sinto Jesus, eu não toco em Jesus, mas eu sei que o Espírito dele está em mim. E por conta disso, eu tenho o direito, o privilégio, o alto privilégio de fazer as minhas escolhas certas. Eu tenho a sensibilidade para ouvir a voz dele dentro de mim, dentro da minha cabeça. Quer dizer, Jesus hoje está dentro de nós, não mais do lado de fora, como esteve com os seus discípulos. Nós, os que creem, os que têm o Espírito Santo, somos os mais bem-aventurados do que os apóstolos na altura
Porque os apóstolos viram Jesus, tocaram em Jesus, comeram do pão que Jesus lhes deu, do peixe, do cálice sagrado. Mas nós não vimos, não vemos, não sentimos, não tocamos, mas nós cremos. E pautamos a nossa vida, conduzimos a nossa vida de acordo com a sua palavra escrita. O Espírito Santo está dentro, ou está disponível para estar dentro de você, para você saber qual o caminho certo, qual a escolha certa, porque você tem que escolher, não tem jeito, nós temos que fazer escolhas. Então, quando você tem o Espírito Santo, você sabe o que você quer, você vai com tudo para aquilo que é a vontade de Deus. Mas quando não tem o Espírito Santo, com certeza a escolha é errada. A escolha tem sido errada. E por isso, a vida que você tem levado, minha amiga, meu amigo. A culpa não é de Deus, a sua culpa é sua. Mas, bicho, eu não tenho o Espírito Santo. Como é que eu vou? Você não tem o Espírito Santo porque não quer. Não, eu quero. Você quer o Espírito Santo? Então se sujeite à palavra dele. Para você receber o Espírito Santo, primeiro você tem que se arrepender dos seus pecados, ser batizado nas águas e em seguida o Espírito Santo, vendo você, aquela pessoa sincera, honesta, que verdadeiramente se arrependeu, foi sepultada nas águas pelo batismo, aí sim, Jesus enche você do Espírito Santo para que você venha ser guiada de acordo com a vontade dele. É isso aí, minha amiga e meu caro amigo. Então você tem essa chance. Você pode receber o Espírito Santo. Só que você tem que negar o seu eu, você tem que negar o seu passado, você tem que negar as suas vontades, você tem que negar os seus sonhos pessoais, seus projetos pessoais. E abrir mão de tudo isso, da sua própria vida, para que então uma vida nova venha se instalar dentro de você, que é o Espírito Santo. Entendeu, amiga e amigo? Presta atenção. Quantas pessoas vêm na igreja, têm vindo na igreja, igual os 10 leprosos. Todos nós chegamos na igreja como os 10 leprosos. Tivemos fé para entregar nossas vidas para Jesus e a nossa alma foi curada. A nossa alma foi curada. As nossas feridas foram curadas. As nossas doenças foram curadas. Então, nós recebemos o milagre. Agora, dos 10 leprosos, quantos que voltaram para seguir Jesus? Apenas um. Os outros foram cuidar de suas vidas, foram dar atenção às suas vaidades, suas vontades, suas cobiças, seus sonhos. Se perderam. Aquele único veio a ser salvo porque ele priorizou Jesus, seguir Jesus. O Espírito Santo só vem sobre pessoas assim. Você pode ter sido curada das suas enfermidades, liberta das suas doenças, dos seus problemas sociais, econômicos. Você teve seu casamento restaurado. Você veio na igreja, teve seu casamento restaurado. Graças a Deus, aleluia. Mas, se você não tem o Espírito Santo, minha amiga e meu amigo, você não vai resistir. Você não vai resistir às ofertas que o mundo oferece, que o diabo oferece, que o seu coração almeja, deseja, quer, cobiça.
Você não vai resistir. Por quê? Você, apesar de conhecer o poder de Deus, você ainda faz a opção para seguir o seu próprio caminho, segundo o seu próprio coração. E aí, você vai se arrebentar, não tenho dúvida. Vai fazer o quê? É ou não é? Fala, seja verdadeiro, seja honesto. É ou não é? Então, não adianta você fazer parte da Igreja Universal do Reino de Deus. Não adianta você ser uma pessoa boazinha, caridosa, bondosa, generosa, fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Se você não tem o Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, você continua pobre, miserável, mendigo. Uma pessoa mendiga na vida. Porque você não tem nada. Você não tem nada. Porque sem o guia, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, não há como a pessoa ser salva, salvar a sua alma. Salvar a sua alma. Eu nem esquento com a salvação do corpo, porque isso é inevitável. Mas a alma a gente prioriza, porque ela é eterna. A alma não morre, você sabe disso. O corpo morre, mas a alma não morre. Nunca, jamais. Aonde vai viver a sua alma? Eternamente. Isso só o Espírito Santo pode dizer para você. Se você o tem, ele vai dizer. Se você não tem, você está perdida, desorientada. Mas, bispo, eu quero o Espírito Santo. Ninguém mais deseja o Espírito Santo do que eu. Então, por que você não recebeu? Porque Jesus não deu? Não quer dar? Você acha que ele não quer te dar o Espírito Santo? Essa é a pergunta. Você acha que ele não quer te dar o Espírito Santo? Se ele prometeu, ele prometeu. Como é que ele não quer te dar? Mas por que eu não recebi? Porque você ainda não priorizou. Você não priorizou, não colocou em primeiro lugar o Senhor Deus na sua vida. O Senhor Jesus na sua vida. Jesus pagou com a vida dele pela sua vida. Ele comprou a sua alma com a vida dele, com a alma dele. Gemeu por sua causa. Mas você não quer entregar a sua vida para ele. Então ele não pode fazer nada. Ele já pagou. Quem entrega, recebe. Quem não entrega, fica separado. Essa é a realidade. Eu quero, eu estou buscando, eu não sei o quê. Eu já fiz jejum de Daniel, eu já fiz isso. Papapá. Você fez de tudo, mas não fez nada. Porque você não entregou. Você não quer abrir mão da sua vontade ou das suas vontades. Você não quer abrir mão dos seus desejos. Você não quer abrir mão das suas vaidades, das suas concupiscências, da sua carne, que faz você sofrer, que faz a sua alma sofrer. Você não quer abrir mão do seu eu. Você não quer abrir mão do seu reinado de sua vida. Você não quer sair de rainha da sua vida, de rei da sua vida. Aí o diabo deita e rola. Porque você escolhe o que é errado, você vai fazer escolhas erradas, você vai colher as coisas erradas. E depois, como é que vai fazer? O que você vai fazer? Mas, bispo, me ajuda. Bispo, eu já fiz isso. Você fez de tudo, mas não fez nada. Porque o principal é você se render. É tudo por tudo. Quando você quer casar, quando você queria se casar, ou quando a gente quer se casar com uma pessoa que a gente ama, então a gente abre mão da vida regalada, da vida liberta, ou vida na libertinagem. Nós abrimos mão da nossa libertinagem, da nossa liberdade, para entregar nossa vida para outra pessoa.
Porém, se depois que você casa com aquela pessoa, você não foi atendida nos seus princípios, nos seus desejos, você larga aquela pessoa. Mas quando você larga aquela pessoa, normalmente você larga aquela pessoa com uma criança, com um filho, e vai embora. Então, aquela criança vai sofrer as consequências. Você vai sofrer. A sua mulher vai sofrer, o seu marido vai sofrer. Essa é a realidade. Você quer o Espírito Santo? Você tem que entregar 100% e pronto, acabou. Sua vida já não é mais sua. Isso que quer dizer o batismo nas águas. E se arrepender do passado, do que você viveu. Uma vida desregrada, uma vida totalmente irregular. Você passa a viver de acordo com a palavra de Deus, então o reino de Deus se instala dentro de você e aí você começa a pautar a sua vida dentro dessa ordem, dessa disciplina que é a palavra de Deus. Que Ele quer o melhor para você. Qual é o pai, disse Jesus, que se o filho pedir pão lhe dará pedra? Então, você acha que você pedindo o Espírito Santo não vai receber? Vai receber, mas para você receber o Espírito Santo, você primeiro tem que ser batizado nas águas. Se já foi batizado nas águas, mas não recebeu o Espírito Santo, é porque você não foi batizada? Não, você não foi batizado, você passou pelas águas, você cumpriu um ritual, uma cerimônia na igreja. Porque você não se arrependeu primeiro. Primeiro a gente tem que se arrepender. Depois que se arrepender, aí se é batizado nas águas. Depois que é batizado nas águas, o Espírito Santo vem sobre a gente. Esse é o protocolo que Deus instituiu para que nós pudéssemos receber o Espírito Santo. E depois veio o batismo de fogo. Mas primeiro você tem que receber o batismo com o Espírito Santo para resistir no batismo de fogo. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Deus disse: ovelhas perdidas têm sido o meu povo. Claro, tem sido perdido por quê? Porque não tem o Espírito de Deus. Não tem o Espírito dele. Aí diz, os seus pastores as fizeram errar, para os montes as desviaram. Os pastores, que estão muitos que não têm nada de Deus, que expulsam demônio, que curam os enfermos, que fazem maravilhas, mas não fazem a vontade de Deus, são maus pastores e geram ovelhas. Não geram ovelhas, geram bodes. E aí você tem dentro das igrejas bodes misturados com ovelhas e você pode entender como é que só o Espírito Santo para preservar a gente, a nossa integridade, a nossa moral, a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Ele, mais ninguém. Você tem que receber o Espírito Santo para ser guiada de verdade. O Espírito Santo dirigindo você, você pode ter certeza que você vai chegar lá. Não é seguindo o Bispo Macedo ou seguindo quem quer que seja. Eu estou aqui para falar da palavra de Deus. Eu não estou aqui para emitir minha opinião. Eu não tenho opinião. A minha opinião é a opinião que está aqui escrita na palavra de Deus. Se você quer ouvir uma voz, ouça a voz do Espírito Santo. Mesmo falando as coisas de Deus, eu não tenho capacidade de guiar você. Você tem que seguir de acordo com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que conduzir você, que é o Espírito Santo. Mas como você vai ser guiado se não tem o Espírito Santo? Como? Então, você tem que passar pelo processo. Arrependimento. Você tem que se arrepender da sua vida errada, sepultar a sua vida podre, errada, e aí Deus, nas pessoas do Espírito Santo, vai fazer você levantar-se das águas com uma nova criatura, uma vida nova. Inclusive, Ele desce para viver dentro de você, para guiar você em toda a verdade.
Por isso Jesus disse, quando vier o Espírito Santo, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E a verdade é o bem, é a justiça. A verdade é a vida eterna, abundante que ele prometeu. Deus abençoe a vocês. E até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.